E venha comigo participar, porque Deus ele quer te impulsionar, Deus ele quer fazer você crescer em conhecimento e graça. E Provérbios aqui do capítulo 5 do verso 1, vai dizendo assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição. E os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargo, como um absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dar-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. E não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina e não escutei a voz do que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se, iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Costa de amores e gazela graciosa, sacinte os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andaria cegos pela estranha e abraçaria o peito de outra? Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Glória a Deus. É tempo, querido, de entendermos nessa palavra. E vamos terminar aqui também, que diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do teu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua loucura, perdido cambaleia. Livra-te com a gazela da mão do caçador e com a ave da mão do passarinheiro. Glória a Deus, são palavras, queridos, de grande relevância, onde o salmista, onde né, nós vamos ver que Salomão ele vai falar, vai aconselhar a respeito disso, né, desta mulher imoral, desta mulher adúltera. Ele vai aconselhar o filho a estar, né, caminhando para caminhos longes, para passos longes desta mulher. E nós vamos ver que ele vai falar sobre o pai professor, né? Este pai professor que ensina e vai falar sobre esses conselhos que vai para a vida. Ele vai dizer que, mas o fim dela é amargo, ou seja, porque os lábios da mulher adúltera destila favo de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então, nós vamos ver que há aqui um espírito de persuasão, um espírito de engano, há um espírito, querido, que prende, um espírito que leva as pessoas para o caminho da destruição. Mas o fim dele é amargo como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Então, olha o que Salomão está dizendo. Olha, querido, essas palavras são palavras de grandes ensinos, de instruções cruciais para quem quer vencer. E aqui está o manual sagrado de grandes lições de alguém que vivenciou, de alguém que enfrentou, de alguém que passou por grandes experiências, para que deixasse escrito as suas experiências para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas não viessem a cair nesse laço. Ele vai dizer, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Até ela mesma não sabe para onde ela está indo. Ela não sabe
né, o tamanho do erro que está cometendo, né, ela tem noção disso. E às vezes alguns desavisados têm se unido a esta mulher e os dois estão caminhando para o abismo. E os dois estão caminhando para a morte. Ele diz: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Escute o que eu estou dizendo, porque eu sou a voz da experiência que estou hoje te aconselhando. Ele apela para que o filho não se desvie de suas palavras, mas se afaste do caminho da adúltera. As tentações da adúltera devem ser evitadas com a força da sabedoria que ordena ao homem e nem se aproxima da sua casa. Olha a ordem que é dada, olha a instrução que está sendo dada, porque a aproximação de tal mulher resulta na perda da honra, da saúde, em miséria e ruína. Olha aquele tanto de estrago que uma mulher desta, que uma pessoa desta pode causar na vida de alguém. Nós vamos ver que, primeiramente, ele vai perdendo a sua honra, a sua palavra de honra, né? Vai perdendo a sua palavra, palavra esta que deu, querido, como forma de aliança, fez um pacto de aliança e quebra a sua aliança e desfaz a sua aliança com seu cônjuge, ou seja, com seu esposo, com sua esposa, para que se una a um desses tipos de pessoas e a sua honra está, né, cada dia mais perdida. E também nós vamos ver que ele vai falar também da perca da saúde. E esse homem, esta mulher, está caminhando para a miséria e para a ruína. E nós vamos ver que as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor compara com as bênçãos da obediência e as maldições com as consequências das desobediências. E aqui nós vamos ver que são apresentados dois meios de resistir à mulher adúltera, ou seja, evitá-la e não se aproximar da sua casa. Uma ordem que é dada, uma ordem, querido, que se esta acatada, esta pessoa será bem-sucedido. É tempo de nós entendermos que nós precisamos ouvir o que está sendo entregue, o que está sendo ensinado. E o ponto de vista de Deus, quando nós vamos ver que Deus ele tem um olhar, querido, bem minucioso. Deus ele tem um olhar crítico a respeito desta situação, de quando nós não ouvimos o que Deus ele está nos dizendo. Deus ele vai considerar todas as veredas do perverso, a vida escolhida pelo perverso. Prende-o à ignorância, que está presa à ignorância, presa, querida, a não dar ouvido ao que o Senhor está falando, presa ao pecado, isso vai levar à morte. O juízo é do Senhor. As pessoas elas podem até dizer que são livres para fazer o que bem entendem, mas na realidade o pecado tira toda liberdade. Estão tão cegos, estão, querido, com os seus pensamentos tão maculados, que elas não conseguem entender que isso é uma prisão, que o pecado é uma prisão, que o vício é uma prisão, que tudo isso que elas acham que é lazer, tudo isso que elas acham que é divertimento, que isso é prisão. Ou seja, os seus pensamentos estão tão nécios, os seus sentimentos estão tão embaralhados, que eles não conseguem discernir, não conseguem ver que estão aprisionados, que estão presos. Mas o Senhor, ele nos dá liberdade. O Senhor, ele nos dá hoje a liberdade de escolha, a liberdade de sermos filhos livres, a liberdade de nós conseguirmos, queridos, desfrutar das bênçãos que o Senhor, ele libera para aqueles que obedecem. Amém? E assim nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é na autoridade do teu nome que nós paramos aqui mais uma vez. Eu quero honrar o teu nome por esta palavra, onde ela, Senhor, nos coloca em confronto, onde ela confronta, Senhor, muitas pessoas que talvez não querem nem dar ouvido o que está sendo, ó Pai, falado, o que está sendo ensinado, pois estão indo contra tudo aquilo que elas acreditam. Que elas, Pai, quem sabe, crerem nos seus corações estão, Senhor,
Nessa, os seus corações estão, quem sabe, Deus, Pai, tão machucados, foram tão, Senhor Jesus, feridos em suas vidas, que hoje não conseguem, Pai, entender que este caminho é caminho de morte, caminho de destruição, é caminho, Pai, de veredas tortuosas. Muitos naturalizam, acham que isso é natural, mas nós sabemos que isso, Senhor, precisa, Pai, ser avaliado, porque o Senhor reprova. Essas atitudes é reprovadas pelo Senhor. Então, se o Senhor reprova, Pai, porque isso traz malefícios para o homem, isso vai trazer malefícios para a família, desconstrução de valores e princípios da tua palavra são violados quando comete tal ato. Então, Deus vem com teu poder e alcança as nossas vidas, alcança este aqui comigo, teu orado. Quem sabe, hoje é o dia que está apresentando as suas vidas financeiras. Hoje é o dia que está apresentando a ti este lugar, Senhor. Este lugar de vulnerabilidade, este lugar de escassez, de pobreza, de miséria. Mas o Senhor tem, Pai, nas mãos o pleno poder e sabe, Senhor, que o Senhor pode dar, pode mover, pode transformar. Mas às vezes, ó, Pai, nós temos visto que nós não temos a consciência do que nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos fazendo investimentos em coisas erradas, quebrando os princípios da tua palavra, e nós não vamos desfrutar das bênçãos que esta palavra, Senhor, libera sobre nós. Então, Pai, em nome de Jesus, é tempo de darmos ouvido e não desviar da tua palavra, não desviar, Pai, da palavra que sai da tua boca, que nós viemos afastar, Senhor, da aparência do mal, que nós viemos a fugir, Pai amado, desses lugares. Pai, em nome do Senhor, vem com teu poder agora, onde a palavra vai dizer, Senhor, que estes, ó Pai amado, que estão aí nesse caminho, Senhor, desta mulher adúltera, no caminho desta mulher, Senhor, que usa sua persuasão para destruir vidas, lares são destruídos. Pai, tal comportamento é reprovado pelo Senhor. Pai amado, ele vai dizer que para se afastar disso, para que dos bens não se fartem os estranhos e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. Quantas pessoas, ó Deus, quantos e mais quantos pais de famílias estão dando os seus bens, fartando ó, para os estranhos com seus bens, e o fruto dos trabalhos, Pai, que é para a família, que é para o seio da família, está entre casa alheia. Está, Senhor, em casas, ó Deus, tirando da boca dos filhos para alimentar, Senhor, casas alheias, para colocar em lugares reprováveis, para colocar, Senhor, para, Senhor, patrocinar, ó Deus, o crime, para patrocinar o adultério, para patrocinar, Senhor Jesus, que sabe, Senhor, oh, Ramando, Rassuri, andalava, chore, kembe, andala, sóbia, Rendebassuri, anda lá, manchai a criminalidade. Pai, quantos pais de família tira da boca dos seus filhos, deixa faltar em sua casa para dividir o pão, ó Pai, com alheio, com pessoas alheias, com pessoas, Pai, falsas, com pessoas, Pai, manipuladas, com pessoas, ó Pai, erradas. Meu Deus, onde Salomão vai dizer que está aí, Senhor, que está aí, ó Deus amado, está identificado onde está o erro, está identificado onde está, Senhor, a falha. Meu Deus, ele diz para que quando chegar, quem sabe mais tarde, não dizer como aborreci o ensino. Pai, como desprezei com o coração a disciplina. Então, quem sabe mais tarde haverá um arrependimento, quando já é tarde, quando os filhos já cresceram revoltados, quando a família já não existe mais, está separados. Família para um lado, filho para um lado, pai para outro, mãe para outro. Pai, quem sabe, seja depois de muito tempo, depois que pai chegou à conta, que eu costumo dizer que isso, pai, a nossa vida é um cartão de crédito. E nós, ó Pai, vamos gastando os créditos sem perceber que esses créditos têm limite, que esse cartão tem um limite de créditos. E nós vamos gastando, gastando, chega um momento que não tem mais crédito. Chega um momento que expirou todos os créditos. E nós, ó Pai, ficamos desesperados, aflitos, por quê? Porque não temos mais com o que gastar. Chegou as consequências do pecado, chegou as consequências dos erros, Pai, chegou a consequência, Pai amado, da vida dissoluta, de uma vida desregrada.
E agora, Senhor Jesus, quem sabe está em um leito de hospital, quem sabe o fim da vida deste homem, desta mulher, Senhor, esta colheita é amarga, esta colheita, Senhor, de sofrimento, é de dor, essa colheita, Senhor, de grande ressentimento e arrependimento. Pai, em nome de Jesus, que estejamos alertos a tempo, alertados a tempo, que este homem seja, Senhor, alertado a tempo, que esta palavra chegue ao coração, Senhor, que venha acordar do sono profundo, que venha cair em si, assim como aquele filho, Pai, que caiu em si, lembrou da casa do Pai. Deus, que haja hoje um acordar, um despertar, Senhor, para que ele desperte, lembre da casa do seu Pai. Pai amado, que sabe, achou que a casa do Pai era ruim, achou que a casa do Pai tinha regras, achou que na casa do Pai, Senhor Jesus, tinha ensinos, Pai, tinha que obedecer os ensinos, os mandamentos. E achou por bem sair da casa do Pai. E achou por bem, Senhor, ir para uma terra longínqua dos olhos do Pai, para fazer o que bem entendesse. Mas, ó Pai, chega uma hora que o dinheiro acabou. Chega uma hora, Senhor, que os recursos acabaram. Eremandai, Assuri, Andagai, Súbria. Deus está falando aqui com pessoas que vai chegar o momento que os recursos vão acabar. Vai chegar o momento que o dinheiro da herança acaba. E agora os amigos se foram. E agora todos abandonaram. E agora não tem mais ninguém para estender as mãos. Arabandai, Assuri, Andagácia. E agora se arrependeu. E agora houve um arrependimento no coração do filho. E ele se lembra da casa do pai. Tinha todas as regalias, tinha tudo nas mãos, Andabaraçúria, tinha uma mesa, um banquete preparado todos os dias, mas agora está desejando comer bolotas de porcos, porque o dinheiro já não tem mais, está sendo empregado, está sendo escravizado, está sendo agora ridicularizado. Remanda bandara suriandalamash. Mas ainda há tempo, diz o Senhor. Há tempo de voltar para casa. Há tempo de voltar para as origens. Há tempo de voltar hoje e reconhecer o seu pecado. E reconhecer, oh meu Deus, e reconhecer hoje a desonra que está causando na família. E reconhecer hoje que você já perdeu a tua dignidade, já perdeu a tua honra, já não tem mais nada a não ser voltar para a casa do Pai. A não ser voltar para o abraço do Pai, para os braços do Pai. E para ser acalentado e receber do Pai roupas novas, sapatos novos e um anel novo no teu dedo. Então o Senhor te convida hoje a voltar. O Senhor te convida hoje a voltar para casa e a ser reconhecido como filho, porque o filho jamais deixará de ser filho. O remanda bandara súria. E o Senhor diz: você não é escravo, você é filho. E o filho um dia retorna para casa. E o filho um dia toma consciência de que o maior erro da sua vida foi não dar ouvido ao seu pai. E o Senhor te convida hoje a retornar. E o Senhor te convida hoje a dar ouvido hoje, a voltar para a casa do teu pai e receber as honrarias de filhos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa nossas vidas, nos guarda, nos livra de todo mal. E aqui eu quero louvar o teu nome por isso. Fica conosco, Senhor. Não nos deixa, Pai, perdidos, mas nos faça reconhecer o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. E assim, obrigada por tudo. Fique conosco e assim nós agradecemos hoje e sempre dizemos obrigada, Jesus. E se deixar o Senhor, amanhã estaremos aqui de volta, num grande horário do clamor do meu dia cheiro gostoso, carinhoso e apertadinho em teu coração.